Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, até boa madrugada para quem nos assiste em diferentes horários. Eu sou o professor Davi, estou com você para mais uma videoaula. Nesta aula, continuaremos a estudar a LDB, especificamente a seção 2 da Educação Básica, que trata de educação infantil. Vamos estudar um pouco sobre educação infantil, são apenas 3 artigos que tratam de educação infantil, então vale a pena a gente fazer essa leitura e essa reflexão, ok? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, ok? Então vamos anotar. Finalidades da educação infantil: o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, ou seja, bem alinhado com aquela proposta de educação integral proposta pela BNCC, uma educação que visa uma formação global do indivíduo, da criança de até 5 anos, que no caso é o público-alvo da educação infantil. Essa formação integral e desenvolvimento integral, ela se dá em 4 aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, ou seja, na corporeidade, no aspecto físico do desenvolvimento da criança, no psicológico, no seu pensamento, no seu amadurecimento, no intelectual, a sua inteligência, o seu raciocínio, e social, as suas relações, as suas interações. E lembrem-se que a finalidade se dá em 4 aspectos. E sempre que temos 4 pontos, 4 aspectos, 4 finalidades, isso pode ser uma questão da prova, porque eles costumam colocar uma errada e aproveitar essas 4. Então, a primeira etapa da educação básica, a educação infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. E agora, complementando a ação da família e da comunidade. O que é complementando? Complementando é algo que nós acrescentamos e inserimos em algo que está incompleto, que precisa ser complementado para ficar completo. Ou seja, para que a formação que a família e a comunidade dá a crianças de até 5 anos seja completa, para que essa formação familiar e social seja completa, é necessário complementar com uma parte. Que parte é essa? A educação infantil, educação escolar infantil, que visa o pleno desenvolvimento da criança de até 5 anos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, ok? Educação infantil será oferecida. Onde educação infantil é oferecida? Em creches e em pré-escolas, ok? Vamos lá. Creches, ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, ou geralmente são em creches ou centros de educação infantil que abrangem toda a creche e pré-escola num único prédio. Para crianças de até 3 anos, por quê? 0, 1, 2 e 3 anos são alunos da creche. E para crianças de 4 a 5 anos de idade, a pré-escola. Como que nós podemos diferenciar isso aqui ou talvez facilitar o entendimento para quem é leigo? Eu certamente estou falando neste vídeo com professores de educação infantil que têm muito mais experiência que eu, e se eu estiver um pouco longe da realidade, me perdoem. Mas eu acredito que para aqueles que têm pouca vivência, a minha explicação aqui vai ser bem objetiva. Creche. A criança de 0 a 1 ano, ela fica na turminha do berçário. A criança de 2 e 3 fica na turminha do maternal. Ok. Na pré-escola, na pré-escola, 4 anos, pré-1 ou primeiro pré, ou primeiro período ou segundo período, 5 anos,
pré-2 ou segundo pré. Então, essa é a divisão que se tem na educação infantil, beleza? Lá na creche, as crianças que têm 0 até 1 ano, 1 aninho e pouco, estudam no berçário, que são as classes para os bebezinhos. De 2 a 3 anos são as classes para crianças muito pequenas, que é o maternal. Aí na pré-escola, de 4 anos, pré-1, ou pré-2, ou primeiro pré, ou primeiro período do pré, essa nomenclatura varia de acordo com a escola. E 5 anos, pré-2 ou segundo pré. Existem centros de educação infantil em que tanto creche e pré-escola funcionam no mesmo prédio. A criança de 0 a 5 anos estudam todos no mesmo prédio. 0 e 1 ano, berçário, 2 e 3, maternal, 4, pré-1, 5, pré-escola. Tá beleza? Ok, continuando aqui. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, vamos verificar e estudar as regras da educação infantil e de sua organização. Prestem muita atenção nessas especificidades, porque a educação infantil ela possui algumas diferenças em relação ao ensino fundamental em alguns aspectos. Primeiro é sobre a avaliação. Ok? Isso aqui é muito importante. Educação infantil. Regra. Avaliação mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Como que será feita a avaliação na educação infantil? Mediante registro e acompanhamento do desenvolvimento, ou seja, ficha descritiva, ou escrita à mão, ou que marca com X se a criança desenvolveu plenamente, não desenvolveu, a capacidade de comunicar-se com os demais colegas e reconhecer-se como indivíduo social. Desenvolveu, não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente. Então, assim, são fichas descritivas da educação infantil. Ou pode ser que faça como se deu o desenvolvimento e a interação do aluno com os colegas. Aí o professor tem que escrever, abertamente, né, escrever o texto lá falando. Então, não são notas que são aferidas, são pareceres, são acompanhamentos do desenvolvimento da criança. Esse acompanhamento, ele também não tem um caráter avaliativo no sentido de promoção. Quem é avaliado na pré-escola, a criança que é avaliada na creche ou na pré-escola, ela não é avaliada para ser promovida para o ano anterior, para a turma do próximo ano, não. Nem mesmo para quando ela sai do pré-2 e vai para o primeiro ano do ensino fundamental, ela não precisa dessa avaliação, até porque o ensino fundamental, ele tem início com 6 anos de idade, toda e qualquer criança a partir de 6 anos deve ser matriculada no ensino fundamental, claro, dentro da data core de 31 de março. Mas nada na educação infantil no que se refere à avaliação é utilizado para promoção, e sim para análise, conhecimento e descrição do desenvolvimento da criança. É uma avaliação, digamos, qualitativa, está mais no cunho formativo, no cunho da qualidade, do que propriamente na somativa, no ponto, na questão de aferir uma nota, ok? Ainda dentro das regras para a educação infantil. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Então, a educação infantil deve ofertar 200 dias letivos e, no mínimo, 400 horas divididas dentro desses 200 dias letivos. A mesma regra que vale para o ensino fundamental, ok? Próximo. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diária para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Como que isso funciona? Existem escolas e centros de educação infantil e creches que oferecem atendimento integral, que é quando a criança fica o dia todo lá, entra de manhã e sai somente na parte da tarde. Aquelas crianças que estudam somente em um turno, ou só de manhã ou só à tarde, devem ser atendidas em no mínimo 4 horas diárias na educação infantil. E quando esse atendimento é integral, para ser assim computado no censo escolar, para ser considerado atendimento integral, é necessário haver no mínimo 7 horas de oferta de educação infantil para que seja turno integral. E é interessante fazer esse lembrete porque no censo escolar, o repasse que é enviado aos entes federados, os repasses
para a escola que oferece ensino em turno integral são maiores do que aqueles que ofertam para o turno normal. Então, se a escola ela possui 50 alunos, 100 alunos que frequentam somente o turno da manhã, e mais 100 alunos que frequentam manhã e tarde, em turno integral. O repasse para esses alunos em tempo integral, ele é maior do que os alunos que ficam em um turno somente, ok? Então, para ser considerado integral, 7 horas. E para ser uma oferta regular de um turno, no mínimo 4 horas por dia. Continuando. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, é exigido que a criança de educação infantil frequente, no mínimo, 60% da carga horária. Agora, vejam só, vamos analisar esse tópico aqui. Por que a criança precisa desse 60%? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que no fundamental é 75% para ser aprovado. E aqui é 60%. Cuidado para não confundir, é sobre a exigência mínima de frequência. 60% vai reprovar o aluno se ele não tiver 60% de frequência? Não, ele não reprova, até porque na educação infantil o aluno não é reprovado. Mas, por exemplo, para ele pegar uma declaração como cursou aquele ano, pegar um relatório como ele concluiu com êxito aquele ano escolar, ele precisa de no mínimo 60%. Então lá na escolinha, sempre no final do ano faz a formatura do prezinho. Então, a criança que forma é aquela que concluiu com êxito a pré-escola. Aquela criança que não tem 60% de presença, não tem 60% de frequência, ela não concluiu de fato essa pré-escola, então ela não participaria da formatura. Não estaria assim, não vou dizer aprovado para não confundir, mas não concluiu para alcançar essa formaturinha. E também no caso de controle de frequência, de comunicado aos pais, de chamá-los na escola para falar sobre a presença do aluno, sobre as ausências. Então, no caso da educação infantil, é 60%, ok? Não para aprovar, mas para considerar-se como cumprido e concluído aquele ano e aquele curso, né, que ele está fazendo. Continuando. Expedição de documento que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A educação infantil, ela deve expedir documento na sua oferta pelo Centro de Educação Infantil, creches e pré-escolas, que ateste os processos desenvolvidos e a aprendizagem da criança, ou seja, aquele parecer descritivo do estudante, aquelas anotações sobre o seu desenvolvimento, não em notas, mas de uma forma qualitativa. Se nós formos analisar se algum de vocês talvez tem contato com secretaria de escola, com área de secretaria, e se a sua escola ofereceu educação infantil há alguns anos, ou ainda oferece, eu acredito que é mais, isso vai lá na década de 90 ainda, mas é bem capaz de encontrar algumas fichas de aluno de educação infantil, toda escrita à mão, contendo a descrição do desenvolvimento, das aprendizagens, de tudo aquilo que ele aprendeu. Então, é necessário que a educação infantil ofereça também essa declaração. No fundamental, no médio, não é expedido um histórico com notas de tudo aquilo que o aluno concluiu e alcançou dentro do ensino fundamental ou médio. Na infantil também, só que a diferença é que aqui não serão aferidas notas, e sim pareceres, análise e conclusões que se obtiveram após a análise do desenvolvimento da criança nas diferentes áreas propostas para a aprendizagem da educação infantil. Esses 3 artigos aqui tratam especificamente da educação infantil. Continuaremos a estudar o ensino fundamental na próxima aula. Por enquanto é só. Um grande abraço e até mais, pessoal!